Mais um Savagé Cast, aqui com a presença da Claudinha me ajudando aqui, porque quem a gente vai entrevistar hoje é uma pessoa muito poderosa. De peso, então, de peso. E a Cláudia, além de profissional de educação física, personal training, minha personal, e ela ainda é atleta Pro Wellness. Né? E nossa repórter do Arnold South America e do Olímpia. Então eu pedi assim, ó, Cláudia, essa daqui eu não seguro sozinha não, apesar dele ser muito meu amigo, mas é muito poderoso e na verdade, não, eu tô brincando, com certeza poderoso ele é, mas mais do que isso, ele é a grande figura que modificou, que engrandeceu o nosso mercado. Ele é o homem mais forte, não no Brasil, mas no mundo, no fisiculturismo. Eu estou falando que todo mundo já prevê. Tamer Elguinde. Obrigada, Tamer, está aqui com a gente. Ana, há palavras que eu nem sei o que falar, Claudinha. Eu realmente amo vocês do coração, mas eu tenho que voltar o elogio para vocês. Quando eu venho aqui para o Brasil, todo mundo falou para mim que era a uma pessoa que eu tinha que me envolver. Realmente era a Ana Paula Leal, a executiva mais admirada aqui no Brasil, trazendo o Arnold Classic. E hoje ela está promovendo não só o Arnold Classic, por 10 anos agora, promovendo o Olímpia junto com a gente. Tem outras feiras muito famosas, sempre na Globo. Então, Ana, é um prazer, uma honra ser seu amigo. Primeiro, de ser seu sócio, Claudinha. A gente tem que trazer ela melhor, porque ela já era profissional de figure, agora é profissional de wellness. Então, ela é uma das poucas profissionais do mundo que foi muito bem sucedida como figure e agora como wellness. Então, parabéns para Claudinha também por essa conquista. E que não é fácil essa mudança, né? Você sair de uma categoria para outra, né? Eu não só não faço, eu acho extremamente complicado. Muitos outros atletas tentaram fazer essa transição não de uma forma fácil, porque você tem que completamente modificar o seu corpo e a Claudinha foi capaz de fazer isso, que mostra realmente a capacidade dela de entendimento do corpo dela, da biologia, da nutrição. É uma coisa realmente muito difícil de fazer. Bom, é um grande prazer tê-lo aqui e assim, essa parceria só fortalece, foi assim, pro quadro fisiculturismo aqui no Brasil, só veio a agregar pra gente, né? E hoje a gente vê que mudou tudo, você tem aí, né, a quantidade de atletas que viraram profissional, graças aí a essa parceria, né? Isso que a Cláudia está falando é uma verdade, eu venho do... Eu falo, né? Eu sou a única parceira, no caso do Arnold, que não venho do fisiculturismo. Então, não era algo que eu era familiarizada. Na verdade, o promotor de eventos, você faz qualquer evento. Se me der um evento de supermercadista, eu vou fazer. De joias e relógios, que é o que eu fazia. De esportes, eu faço. Mas eu não tinha o conhecimento do esporte. Então, quando eu fui introduzida nesse esporte, era o que me passavam. Então, lá atrás, eu vi um ambiente do bodybuilding crescer, o fisiculturismo crescer no Brasil. Mas, depois da nossa parceria, depois que vocês entraram no Brasil, que a Muscle Contest entrou no Brasil, o que eu vejo hoje é um crescimento exponencial. Eu vejo atletas com possibilidades em lugares que, às vezes, você imagina, né? A gente sempre falava que, às vezes, para ser um profissional, um atleta, né, amador, para ir numa competição, às vezes, o dinheiro da passagem era tudo que ele tinha para poder ir e voltar, né? E muitas vezes não ia, acessava de repente aquela região, mas hoje o teu campeonato ele vai ao encontro desses atletas que tinham muita dificuldade, né, Cláudia? Pessoa do norte, do nordeste, sul, porque geralmente os campeonatos era aqui no sudeste. Sim. E aquele atleta lá do sul, do centro-oeste, do norte, do nordeste, era muito difícil de vir até pela condição socioeconômica. E hoje você consegue, né? Você penetrou no Brasil inteiro, e que não é fácil, né, Tamer? Você sabe o grau de dificuldade você ter uma equipe, você se dividir e você está muito presente, né? Você fica entre os Estados Unidos aqui. Queria até que você contasse um pouquinho, porque as pessoas olham hoje o Tamer Elguinde como realmente a grande figura que mudou o cenário aqui, mas quem é o Tamer? Aquele quando apagam as luzes? Quem é o Tamer por trás disso tudo? Quem era o sonho do Tamer lá atrás? Quando você começou, você imaginava que você fosse chegar aqui, onde você chegou, até onde você chegou? Então, me fala um pouco dessa trajetória, que eu acho que é muito importante. As pessoas, às vezes, só veem esse cenário. E não é um cenário, você chegar aqui, quanta coisa você já passou. Então, quais eram os sonhos daquele Tamer
o que ele pretendia nesse cenário? Ele sempre sonhou com fisiculturismo ou não? Né? Então, conta um pouco da tua trajetória também, porque até para mim eu sei um pouco, né? Não sei tanto aprofundado nisso, mas acho que é muito importante para as pessoas conhecerem o homem por trás do grande empresário do setor. Eu estou até sensibilizado com a sua pergunta, porque é uma pergunta realmente que mexe muito com o coração da gente, né, Ana? Eu saí daqui do Brasil quando eu tinha 16 anos, quase tornando 17, e a única coisa que eu sabia daqui era aquele seriado 90210 Beverly Hills, então achei que eu ia ser uma festa lá nos Estados Unidos, ia ser, nossa, só curtição, né? E eu treinava no Rainha, né, que era uma academia, assim, bem old school, em Piracicaba, o senhor Rainha, que acho que ele deve ter mais ou menos agora quase 90 anos, e existiam já o sonho de muitos brasileiros no fisiculturismo, mas era uma coisa extremamente distante, uma coisa completamente impossível. A gente via as fotos dos grandes campeões, né, daquela época, Flex Wheeler, Sean Ray, e era uma coisa impossível. Os brasileiros nunca tiveram acesso nenhum a isso. Nos 70 anos da história do fisiculturismo no Brasil, antes de 2018, nem 5 brasileiros tiveram participado do Olímpia, né? E, para você ter uma ideia, o ano passado a gente teve 35 brasileiros, né? Nossa. Então o fisiculturismo já existia, mas existiam campeões incríveis, existiam mentes incríveis dentro do nosso país, mas eles estavam fechados. Né? Ninguém conhecia eles. Então, é até triste que muitos dos grandes atletas, grandes mentes do Brasil, o mundo não vai conhecer eles, ou até muitos poucos brasileiros nunca vão reconhecer eles. Quando eu saí do Brasil, eu tinha um sonho de tentar, ver o que acontecia lá nos Estados Unidos. Eu saí para estudar administração de empresas. Meu pai falou que ia dar para mim $500 por mês e ele ia pagar pela minha escola. Eu achei que $500 era muito. Então, nos primeiros 14 dias, eu gastei todos os $500. Eu liguei para meu pai, eu nunca vou esquecer isso, porque realmente foi um fato que mudou a minha vida. E eu era um pouco mimado, né? Lógico, meu pai me deixou lá, eu achei que tudo ia ser fácil. Aí eu falei, pai, eu tô querendo voltar. Aí ele falou, não, voltar você não vai voltar, você vai ter que ficar aí. Eu falei, não, pai, mas eu acho que eu quero voltar para o Brasil. Eu falei, não, você vai ter que ficar aí. Pelo menos pelos próximos 4 anos você vai ter que acabar a faculdade. Aí eu falei, tá bom, pai. Bom, acabou o meu dinheiro, eu precisava que você mandasse mais dinheiro para mim, né? Aí meu pai falou, não, já acabou os seus $500? Eu falei, não, já acabou, pai. Aí ele falou, o que você tem para comer ainda? Aí eu só tinha aqueles negocinhos de macarrão, eu tinha uns 10, acho, aqueles Top Ramen, né? Eu tinha uns 10 daqueles. Aí eu falei, eu tinha uns 10 Top Ramen. Aí ele falou, você tem suco? Eu falei, não, tenho água. Ele falou, ótimo. Ele falou, o dinheiro vai estar aí, sem problema nenhum, vou mandar pra você. Dia 1, o dinheiro vai estar aí. Eu falei, pai, obrigado. Não, espera, pai. Mas é dia 14 agora, pai. Aí ele falou, não sei, eu falei pra você, cara, dia 1, dia... Não, pai, pelo amor de Deus, eu vou morrer, pai, pelo amor de Deus. Eu fiquei desesperado, minha mãe veio no telefone, já começou a chorar. Se acalma, corta o macarrão em 4. Eu pensei que eles queriam me matar. Eu juro por Deus, eu pensei que eles queriam me matar, Ana. Te odiavam, né, na tua cabeça? Odiavam, eu não entendia. Bom, por 16 dias eu comi macarrão e água, né, de café da manhã, mas eu lembro quando aqueles $500 chegaram para mim, eu tava segurando, economizando cada centavo. Eu aprendi a ser de menino a homem muito rápido, né? Passei fome, né? Passei realmente fome. E depois de 2 anos, quando eu achei que as coisas estavam bem para mim lá nos Estados Unidos, estava começando a me adaptar, meu pai liga para mim e fala, parece que você está se adaptando, então tá na hora agora de você achar um trabalho. Eu falei, pai, mas eu estudo, não tem jeito. Eu falei, tem muita gente que estuda e trabalha, isso é importante para você já tem que trabalhar. Eu falei, não, pai, eu não tenho condição. Ele falou, olha, eu vou pagar metade da sua educação, a outra metade você paga. Bom, acho que naquela época era $25, $30 mil o college, né? Então, eu não tinha como pegar $15 mil. Então, os 2 últimos anos eu limpei lixo na escola, né? Eu limpei lixo, eu acabava a escola, aí eu vou até chorar. Aí eu limpava o lixo por 3, 4 horas para tentar voltar e pagar pelas coisas. Mas foi a melhor coisa que aconteceu para mim, né? Porque eu não seria o homem que eu sou hoje se não fosse por esses sacrifícios e o que meu pai realmente estava tentando fazer eu entender. Eu espero que eu tenha a coragem que ele tenha com meus próprios filhos, né? Mas eu posso falar o teu pai, deixa eu te fazer um parênteses, que eu tenho a graça de conhecer o teu pai e eu perdi meu pai com 21 anos, né?
E eu sempre falo do Dr. Mustafa, eu tenho o senhor como um segundo pai. Eu acho ele uma das pessoas mais incríveis e com certeza absoluta ali, o amor que ele tem, né, por você é uma coisa, né, incalculável. E com certeza ali estava dando só a primeira lição para você que vai servir para o resto da vida. Você com certeza hoje, eu vejo o orgulho do seu pai ali acompanhando todas as suas vitórias, todos os seus empreendimentos. Não existe uma pessoa mais apaixonada ali, sentadinho, olhando e às vezes realmente tocando as suas coisas quando precisa de ajuda, como seu pai. Então, hoje você se transformou muito nisso, graças a ele, a sua mãe também, que eu sei que foi uma figura com muito importante na tua vida também. Os dois foram as suas bases. Então, parabéns pelo homem que você se tornou. Né, eu tenho muito orgulho de ter você como um amigo, né? E você é um mentor para mim, porque tudo que você fala assim para mim, isso aí toca fundo no meu coração, porque eu também tenho filha pequena, né? Eu já tive, agora são maiores, não são como os seus, né? As minhas já têm 20 anos, mas são ensinamentos para a vida, né? A gente repensa até na nossa maneira de ensinar um filho, né, também. Sim. E aí, indo para uma parte do fisiculturismo, né? Eu comecei a treinar também na mesma época. E o meu primeiro trabalho foi na Gold's Gym. Eu acabei trabalhando 20 anos na Gold's Gym, né? Comecei trabalhando na recepção, né? E aí à noite eu trabalhava na UPS, nos caminhões. Então eu trabalhei muito na minha vida para, graças a Deus, conquistar as coisas. E treinava também. E eu até lembrava que eu tinha que me esconder para comer, né? Porque eu não queria comer na frente de todo mundo. A gente sabe, né, Claudinha, como que é aquela vida, né? né? E, mas aí uma vez eu comecei a ganhar alguns campeonatos nos Estados Unidos, aí finalmente eu era um dos favoritos para ganhar o Mr. USA, mas era uma situação muito estranha, porque você pensa como se fosse o Mr. Brasil e quem ganhando o Mr. Brasil era um americano. Então, literalmente, eu não tinha uma pessoa no público que estava torcendo para mim. Eu lembro disso, não tinha uma pessoa... Não é que as pessoas não gostavam de mim, mas eles queriam ver um americano ganhando o Mr. USA, que era o título mais prestigioso dos Estados Unidos, não um brasileiro. Tanto que no artigo da Muscular Development, da Flex, eles me chamavam The Boy from Brazil, o menino do Brasil, né? E eu era sempre o underdog, né? E eu sempre estava lutando com os americanos. Mas meu pai também, antes dele ir embora, voltar para o Brasil, ele falou, Tamer, você não pode ser igual a um americano, você não pode ser um pouquinho melhor que um americano, você tem que ser muito melhor que eles. Para você sempre pensar que você sempre vai ser um convidado aqui. Você tem que trabalhar mais duro. E você não pode desistir. E eu sempre pensei assim, né? Isso me ajudou, acho que, a vencer. E foi a mesma coisa no USA. Mas eu lembro ganhando lá, a única voz que eu me lembro é a voz da minha mãe, gritando. O resto, todo mundo estava torcendo para os outros americanos. Aí, quando eu me tornei um empresário um pouco maior, mais bem-sucedido, eu tinha mais oportunidades de investir dentro dos Estados Unidos, que, na verdade, era muito mais lógico, né? Por causa do valor da moeda, a minha proximidade na Califórnia, que eu praticamente coloco todos os meus shows na Califórnia e em Nevada. Mas existia uma coisa muito forte de mim. Apesar de eu tivesse deixado o Brasil com 16 anos, meus melhores amigos do mundo eram brasileiros. O lugar que eu mais amava no mundo era Trancoso, Bahia. Todas as memórias lindas que eu tinha sempre foi do Brasil. E eu quis voltar para o Brasil, né? Esse que é o meu maior interesse, né? Não era... Lógico que a gente, como empresário, a gente quer dinheiro. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu nunca vou ter vergonha de falar que eu quero fazer dinheiro. Mas a minha maior razão de vir para o Brasil não foi financeira. Foi porque eu amava o meu país e eu queria dar oportunidades que eu não tive no fisiculturismo, né? Eu não tinha. Eu tive que sair do meu país, eu tive que estar lá sozinho e eu queria que os brasileiros que gostavam do fisiculturismo tivessem oportunidades melhores do que eu tive. Tivesse uma vida mais fácil, né? Eu sabia que tinha brasileiros incríveis aqui, melhores do que eu, muito melhores do que eu, que nunca foram reconhecidos, entendeu? Então, essa que foi a minha razão de vir pra cá. E eu acho que a gente batalhou bastante, a gente chegou com 2 shows, a gente implorou pra você trazer... Não fala isso! Trazer, porque quando a gente veio pra cá, né, o Arnold ainda tava com uma outra federação, e era muito importante pra gente naquela época pegar o Arnold, trazer o Arnold de volta pra nós. Então, esse processo de a gente convencer você e o Felipe no telefone, eu me lembro, falei, Felipe, é a melhor pra todo mundo.
mas graças a Deus deu certo. Eu acho que isso foi melhor para o mercado. Hoje o Olympia, o Muscle Contest e o Arnold estão juntos, que são os 3 maiores nomes da indústria. Isso é bom para os atletas. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. A gente começou com 5 shows, hoje a gente tem 90 shows no Brasil. Temos shows em Roraima, temos shows no Acre, temos shows em todos os lugares. E alguns dos shows perdem dinheiro, mas a gente ganha o amor dos atletas, né? Porque a gente está colocando sementes lá para criar árvores muito fortes no futuro. Isso que é o objetivo. E concluindo meu pensamento, eu tenho um sonho. Eu espero que antes que eu morra, o Brasil vai ser o primeiro do mundo. Você fala isso sempre, eu acredito nisso. Eu quero isso. Eu fico muito chateado quando os brasileiros dão mais valor para os outros shows do que eles dão para o próprio show deles aqui no Brasil. Eu dou valor porque eu produzo os maiores shows do mundo. Então é tão louco quando um brasileiro vai aqui, ele reclama, nossa, não tem isso. A Claudinha já fez shows lá fora. Eu falo pro seu Mr. USA, por exemplo. Você vai no backstage do Mr. USA. Não tem comida lá atrás. Não tem nada. Não tem nada. Absolutamente nada. Aqui a gente dá tudo para os atletas. De vez em quando o atleta até reclama. Não, eu vou fazer um show nesse lugar. É bom competir lá fora. Eu acho legal. Mas dá valor pro seu país. Se a gente quer que as outras pessoas respeitem o Brasil, começa com o brasileiro respeitando o Brasil. Começa com o brasileiro amando o Brasil. Se a gente não ama o nosso próprio país, como a gente pode pedir para as outras pessoas respeitarem a gente e amarem o nosso país? E hoje em dia eu garanto para você, porque eu sei, os maiores shows do mundo hoje estão no Brasil. Se você tira hoje o palco do Olympia de Las Vegas, e você fala o Olympia, que eu produzo, tá? Então eu sei o que eu tô falando. O Olympia amador, ou as prévias do Olympia, o palco daqui, do Arnold vai ser melhor. O palco do Olympia daqui vai ser melhor. Esse palco que a gente vai fazer do Olympia, do Arnold, 10 anos, vai ser melhor que qualquer outro palco do mundo, comparando com qualquer outro show, sem dúvida. Então, o Brasil, a gente coloca tudo para os atletas também. Lá atrás, você faz todos os seus esforços, a Claudinha. Então, o brasileiro hoje está numa situação muito especial, muito especial. Não, ali atrás tem academia, né? A Claudinha tem academia, tem comida, né? Tem, enfim, toda uma estrutura. Infraestrutura, né? Me emocionei aí com a sua história, porque a gente também vê o quanto, nesses 25 anos eu como atleta, lutei e o quanto era o meu sonho virar profissional. Sim. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de virar profissional aqui no meu país, né? Bom, quais as maiores dificuldades de organizar um campeonato de fisiculturismo dentro do Arnold South America? Eu acho assim, dentro do Arnold, na verdade, eu tenho muitas facilidades por causa da minha relação com a Ana Paula e das relações que ela já tem aqui. Eu acho que essa que faz a nossa sociedade tão forte. Mas eu acho que as dificuldades são do número dos atletas, né? Sim. Porque é um dos maiores shows da América do Sul e talvez um dos maiores shows do mundo em termos de atletas amadores. A logística é uma logística complicada. A gente está lidando com entre 600 a 1.000 atletas e a gente tem que fazer isso num tempo bem rápido. A Ana Paula tem... Ainda peço palco para ele mais cedo, né? Não, mas isso são as dificuldades legais que tem. Sim. A Ana Paula precisa fazer algumas apresentações no palco. De vez em quando o Arnold tá aqui, a gente precisa fazer alguns ajustes. Então, eu acho que ser um grande promotor de eventos é a sua habilidade de ajustar. Constantemente existe o caos, né? Eu falo pro meu time, o dia que a gente colocar um show perfeito, você tá perto de Deus. Com certeza, você morreu, porque é impossível. Os shows problemas acontecem toda hora. Em todas as produções do mundo, a gente só tem que ter a calma, a habilidade de maneirar e achar uma solução num tempo visível no qual os nossos clientes não percebam os problemas que estão acontecendo, né? Mas eu acho assim, o Arnold é com certeza o show com mais tradição, mais forte do Brasil, da América Latina. Eu acho que não existe um atleta hoje no Brasil que o sonho dele não é pisar aqui no Arnold. E esse Arnold é mais especial do que nunca. Nossa, né? Nossa. É um Arnold, assim, 10 anos de Arnold. E é uma coisa que eu quero falar para um atleta amador e para os atletas profissionais que vão ver isso daqui.
Um dia você vai poder falar para seus filhos, você vai poder falar para as pessoas que admiram o fisiculturismo que você estava nesse palco. Talvez você vai poder falar para eles que você venceu nesse palco. Isso daí é uma coisa histórica. E eu acho que é por isso que a gente vai ter um show que vai chocar as pessoas. Show épico, né? Tô curiosa com o palco agora, ainda nem vi o cenário. Tô louca. E quais as novidades que você vai trazer lá no palco do Arnold Bodybuilding? Então, a gente sempre tenta... Isso é uma pergunta super difícil, né? Porque, que a gente tava falando, quando eu faço os eventos, ainda mais eventos grandes assim, o pessoal sempre tem um nível de criticismo, né? Por que críticas? Porque a gente tá lidando com muitos públicos, né? Numa feira que nem essa, é extremamente complicado. Porque a gente tem que ter preocupação com os lojistas, que são muito, muito importantes para nossas feiras. Eu aprendi muito com a Ana Paula sobre isso, porque a verdade, lá nos Estados Unidos ou no Japão e na Europa, a maioria dos eventos hoje não são... Os lojistas são, assim, 20%. Aqui no Brasil, eles ainda têm uma força gigantesca. Então, existem adaptações que precisam ser feitas com isso, em termos do som, da luz. Isso é um público. Aí tem os juízes. O show tem que ser feito para os juízes, então o juiz tem que prestar atenção. Aí tem as câmeras, né? Se o show não tá bom nas câmeras, não tá bom nas lives... Então não adianta. Aí também tem o público que está vindo assistir. Então você tem uma diversidade de clientes que você está tentando satisfazer. E, infelizmente, muitas vezes o árbitro está falando, não, essa luz está boa, mas espera, essa luz está boa para o árbitro, mas está horrível de vez em quando para o pessoal das câmeras. Entendeu? Ou pro cara que é fotógrafo. De vez em quando o árbitro tá ficando muito mais perto, mas as pessoas estão conseguindo ver, da audiência não estão conseguindo ver. Então causa conflitos e a gente está constantemente, não só eu, Ana Paula, tentando balancear esses clientes diferentes que a gente tem. Os lojistas, os clientes que estão vindo no show, os clientes que estão lá, os juízes. Essa é uma das maiores dificuldades em qualquer show, né? E isso se dá de muitas coisas, da luz, do som, do palco, de que patrocinadores vão estar no palco. Né? A gente está batalhando isso sem parar, né? Sem parar. Mas hoje tem muitas marcas, né? Já Sim. patrocinando antigamente, a gente não tinha tantas marcas envolvidas com o bodybuilding, né? Com o fisiculturismo. A gente tinha marcas que nem queriam ter a marca dela vinculada a isso. E hoje mudou, né? O cenário mudou. Sim. Acho que hoje você detém todas as grandes marcas do setor, estão com você na Muscle Contest, né? E hoje a gente vê o crescimento do próprio, o respeito que as pessoas têm pelo atleta de fisiculturismo. Eu estava falando anteriormente, a gente estava comentando, né? A gente nunca imaginaria, alguns anos atrás, que hoje um atleta de fisiculturismo pudesse viver disso. Nos Estados Unidos já acontecia isso lá atrás, mas a gente olhava aquilo como uma coisa extraordinária, que isso não chegaria nunca aqui no Brasil. E hoje a gente vê essa mudança de cenário. E eu acho que isso tudo deve muito, claro, os eventos foram importantes, como o Maximum Nutrition, como o Arnold, como o Olímpia, tudo isso com certeza traz um peso muito grande para o mercado, né? Mas os campeonatos traz o respeito, que traz a autoridade, né, desses atletas, né? E isso se tem feito muito bem ao longo dos anos, né? E como é que é o contato, Tamira, assim, uma coisa que é até curiosidade minha, né? Que é sobre a parte de arbitragem, né? Você podia dar uma palazinha para as pessoas um pouco de o que o árbitro, porque você é um árbitro oficial, né? Tanto do Olímpia e como dos grandes eventos, o próprio Arnold, né? O que em cada modalidade, vamos falar das modalidades prós que vão ter no Arnold esse ano, sim, que a gente tem, né? A gente está com o Open, com o Wellness e o Classic. O quando você está sentado ali, o que você espera de cada categoria, né? Dá um overview. Até claro que o atleta, como ela já sabe, mas para o leigo, né, que senta como eu ali, tenta entender o que é uma gota, o que realmente precisa dali, o que não precisa, a gente tem uma noção, mas muitas vezes o leigo não tem. O que um atleta que está querendo se preparar para ser um dia um atleta pró, o que precisa ter em cada categoria? Então, Ana, eu vou fazer uma explicação agora que eu acho que vai deixar bem básico e simplificado o que os árbitros realmente olham. Existem 3 colunas fundamentais no fisiculturismo. Existem, primeiramente, a muscularidade, né? O aumento da muscularidade.
Segundo, o condicionamento, né? O nível de definição do atleta, né? Terceiro, a simetria e a proporção. Essas são as 3 colunas básicas que definem, na verdade, todas as outras categorias, tá? O balanço do físico do cara, a condição e o nível de muscularidade que ele tem. Aí a diferença é que cada categoria dá mais importância, mais ênfase para um ou outro lado. Então, por exemplo, vamos falar no bodybuilding, vamos começar aqui no bodybuilding aberto. Essas 3 colunas teriam que ser completamente balanceadas. Então você vê você vê para um atleta que é o Rafael Brandão, tá? O Rafael Brandão tem uma simetria incrível, maravilhosa. Aí você analisa o condicionamento dele, o nível de condicionamento que ele está nesse evento, tá? Se está apropriado, se está um pouquinho mais ou menos. E a muscularidade dele. Ele tem muscularidade comparável com os outros atletas, né? Então essas são as 3 coisas, elas têm que estar completamente balanceadas, né? Aí, quando a gente está comparando um atleta com outro, a gente podia ter umas fotos aqui, eu mostraria para você. Você consegue colocar aí algumas coisas do campeonato? Seria legal você colocar 2 atletas de fisiculturismo, né? Pra eu, por exemplo, dar uma... Eu acho que seria bem legal a gente fazer isso... Seria muito bom. Ou 2 atletas de wellness, pra gente ver... Aí eu mostrava pro pessoal, por exemplo, como que eu tô analisando no meu julgamento um contra o outro. Então, por exemplo, eu chegaria... Pode ser o Seban e o Ramon? Pode ser. Não, mas pode ser. Pode pegar qualquer 2. Seria legal. Pega 2 atletas legais das 2 categorias. Então eu falaria, olha, em muscularidade, o Rafael Brandão tá 9. Esse cara está 7. Tá, então ele ganhou o round de muscularidade. Aí a gente vai para condição. O Rafael tá 6. Esse cara também tá 6. Então eles empatam no condicionamento. Aí depois você vai na simetria. O Rafael tá 8, esse cara tá 7. Então ele ganhou muscularidade e ele ganhou a simetria, empatou, então ele ganha desse cara. Então, mas isso vai indo muito rápido na cabeça do juiz. Aí quando, por exemplo, quando fica, por exemplo, quando eu falo você ganha 2 de 1, se você ganha o condicionamento e a muscularidade, geralmente você ganha. Se você ganha muscularidade e simetria, você ganha. Se tá ganhando 2 de 1, você vai ganhar. Por exemplo, o Jay Cutler. O Jay Cutler não tinha uma simetria muito boa. Na verdade, a cintura dele era um pouco grande, né? Mas por quê? Porque ele ganhava muscularidade, ganhava o condicionamento, ele acabava ganhando o Mr. Olímpia. Ele ganhava 2 fatores, mesmo não tendo a melhor proporção. Então, de vez em quando, o pessoal fala, qual que é o padrão? Não existe padrão, pessoal. Sim. Não existe. Ele depende da avaliação disso. Então, uma vez vocês gostam de um cara que tem uma simetria boa, outra vez vocês gostam... Não é isso. É que em base do que eu tô falando agora para vocês, existe uma inclinação dependendo do que o atleta tá dando para nós, né? Então, por exemplo, você pega 2 atletas aqui. Se eu estivesse analisando somente essa foto aqui, eu olharia, por exemplo, no condicionamento. Vamos avaliar primeiro o condicionamento do atleta. Então eu começaria, por exemplo, uma análise rápida olhando nas pernas dos atletas. Você vê que, por exemplo, nível de vascularidade, um pouquinho mais de cortes, um pouquinho mais profundos no CBUM do que no Ramon, né? Você vê muscularidade. Também eu vejo um pouquinho de uma muscularidade um pouquinho mais avançada nas pernas do CBUM do que você vê no Ramon. Ele com certeza está ganhando na parte de baixo ali. Aí você começa a analisar um pouco na parte superior. Ali eu vejo o condicionamento agora da parte superior bem similar dos dois. Até você pode fazer um argumento que está um pouquinho melhor do Dino em algumas partes, mas muito menor do que está na parte inferior. Visível pelo... É uma coisinha muito pequena ali, aqui é um pouquinho mais visível. Então eu daria o condicionamento em geral para o CBUM. Tá? Aí você olha um pouco na muscularidade. Vamos olhar na muscularidade dos dois, tá? Quando você olha a muscularidade, claramente a gente já fez uma análise rápida e a gente já viu que as pernas dele parecem mais musculares. Mas você olha também na parte superior do corpo e você vê que parece que o CBUM, o V dele está um pouquinho melhor. Um pouquinho, ele está parecendo maior em algumas regiões, tá? Então eu também daria para muscularidade para ele por muito pouco. Um pouquinho maior para o CBUM. É difícil de você avaliar a simetria nessa pose, então não seria correto. Você teria uma outra pose para... então, pode ser. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, agora nessa pose de costas, tá? Nessa pose de costas,
também, na minha avaliação, o CBAM ganha do Ramon, apesar que o Ramon melhorou muito, porque antes o CBAM ganhava dele completamente. Agora, eles estão quase iguais. Eu acho que, por exemplo, se você vê o condicionamento do Ramon na parte inferior aqui da perna dele, tá superior, na verdade, ao condicionamento do CBAM aqui. Né? Você vê particularmente um pouco nos glúteos, um pouquinho ali na parte da hamstrings. Mas, de novo, é uma coisa sutil, uma coisa pequena. Mas um pouco você vai indo mais para cima nas costas, você vê que a parte inferior das costas do Ramon tá faltando desenvolvimento. Tá? Aqui, ó. Você compara essa parte aqui, ó, com aquela parte, tá faltando um pouco de desenvolvimento. E tá faltando um pouquinho mais de densidade. Então, na minha análise aqui, o CBAM ganha dele um pouco. Eu daria para ele, vamos supor, 9,5, tá? Mas em condicionamento, eu falei que eles estão praticamente iguais, muscularidade um pouquinho melhor. Eu acho que simetria também um pouco melhor. Você avalia, por exemplo, olha na parte das lats, né? Sim. Que aqui, como que as costas do CBAM naquela parte estão mais profundas e um pouquinho melhor desenvolvidas. Mas eu tenho que dar muitos elogios pro Ramon, porque o Ramon melhorou muito. Se você falar pra mim que o CBAM não tá preocupado com ele, tá. Porque o CBAM ficou igual o que ele tava antes, não melhorou quase nada. O Ramon tá numa crescente, assim, estrondosa. Então, se o Ramon fizer as mesmas melhoras no corpo dele que ele fez, a tendência natural é ele ganhar do CBAM esse ano. Mas depende, obviamente, o CBAM, se ele vai melhorar ou não. Mas, olha, você vê uma outra foto, assim, que eu quero, é legal. Eu acho, assim, mais o público em geral entende o julgamento, mais o pessoal começa. Então, você pega nessa foto, dois atletas, na verdade, com uma simetria muito bonita. Porque os dois têm uma cintura muito pequena, né? E você vê um VT bem legal. Mas, claramente, vamos analisar novamente nas pernas, você vê que o desenvolvimento e os cortes do Brandão são significantemente melhores do que os cortes do outro atleta do lado dele, né? Muscularidade, mesma coisa. O Brandão tá com... Você vê a densidade muscular dele um pouco superior. Olha, por exemplo, aqui no peito. Tem algumas coisas que você olha rápido, você já vê o nível de densidade. Você vê aqui, ó, essa área aqui do peito dele, você compara com aquela... Você vê que o peito dele já está mais desenvolvido. E o condicionamento. Então, ele claramente ganharia essa pose desse outro atleta, né? O Arnold Columbus, eu acho, o mundo inteiro tá olhando para isso. Por quê? Essa batalha realmente define... qual que é a importância do Arnold Columbus, né? O que vai definir agora é quem que é o favorito ao título do Olímpia. Quem ganha, tradicionalmente, quem ganha o Arnold é como se fosse o cara que tá... O príncipe que tá tentando tirar a coroa do rei, né? E o Harry ganhou a Olímpia, mas perdeu pro Derek o ano passado. E ele se caracteriza agora como o cara que vai lutar contra o Derek. Eu acho que ele vai falar, olha, foi um erro meu, eu tô indo para recuperar o meu título, né? Então, isso daí vai contar a narrativa do fisiculturismo pro futuro agora, o que aconteceu em Columbus. Falando aqui do nosso Arnold de 10 anos, eu acho que o fato de ser o Arnold de 10 anos, a nossa comemoração, e a vontade tremenda dos atletas de terem esse título para a carreira deles, o que eu espero ver nesse Arnold? Eu espero ver o De La Rosa, que é um dos competidores mais famosos dos Estados Unidos, ele ficou por fora. John De La Rosa, por bastante tempo, já confirmou que ele vai vir aqui no Brasil. É um nome muito forte no esporte, com muita tradição. Eu espero o Brandão e o Horse virem pra cá. Sim. E o brasileiro russo, agora o Godvito, que também é outro monstro gigantesco acontecerem. Agora... Lógico, a gente gosta sempre de ver os atletas internacionais aqui, mas eu, não como juiz, não como produtor, mas como fã, eu gostaria muito de ver a guerra dentro do Brasil aqui. Se realmente o Brandão, o Horse e o Godvito competir, o que vai estabelecer? Quem que é o maior atleta de fisiculturismo do Brasil vivendo no Brasil hoje? Quem é? Porque, na verdade, esses são os três nomes. E ver os três no palco lutando por esse título, no título de 10 anos, é o que o Arnold Classic South America merece. Essa luta para definir quem é o melhor brasileiro no Brasil hoje. Quem é? Brandão, Horse ou Godvito?
Agora, seguindo o que você está falando, né? O Brasil é o único que, pelo menos eu vejo assim, Arnold UK, Arnold Ohio, tudo, principalmente a categoria Open, né? São convidados, né? Só entra quem está com convite. No nosso não é assim. Por que essa diferença? Existe um dia, você acha que um dia vai chegar que aqui só vem por convite também? Ou não? Sempre vai ser mais aberto? Então, eu acho assim, olha, essa é uma conversa para a gente conversar. Eu acho eu decidi fazer aberto no começo porque a gente quer dar o máximo de acessibilidade possível para a maioria dos atletas virem aqui. Ainda mais com o crescimento do esporte no Brasil. O esporte mudou muito. Muito, né? A gente conversa sobre isso. Sim. Quando você começou a promover o Arnold Classic há 10 anos atrás, o cenário mundial era completamente diferente. Você tinha os shows nos Estados Unidos e 3 ou 4 shows internacionais, né? Hoje em dia, não é esse nosso... Hoje em dia, você tem... Aqui no Brasil, você tem 20 shows profissionais. Na Europa, você tem 50. Na Ásia, você tem outros 50. Então, a tendência natural do desenvolvimento do esporte é que mais profissionais locais compitam no mercado local deles, né? E que shows grandes vai existir uma atração óbvia, né? Para outros competidores virem, mas minha esperança é que os competidores venham aqui para o Brasil, não porque eles vão ser convidados, mas porque esse daqui é o melhor lugar do mundo para se competir. Quando eu tento vender o Arnold Classic South America para os estrangeiros, eu falo: você quer sentir o fisiculturismo? Você ama o fisiculturismo? O cara fala: mas é lógico que eu amo. Eu falo: então você não conhece o Brasil, você não... A energia, né, também. Você não se sentir isso. A hora que você entrar no palco do Arnold Classic South America, você vê o povo gritando, a energia que a gente tem... Nossa... Você nunca mais vai querer competir em outro lugar. A energia, eu lembro quando o Brandão estava competindo aqui, o Arnold, até o Arnold, que viu tantos shows. Não, o Arnold falou comigo. O Arnold não acreditava. Ele perguntou para mim, Ana, o que eles estão falando? Porque eu vi aqueles gritos, o que eles estão falando? Estão falando Brandão, né? Sim, a energia. Eu lembro, olha, isso é energia que o brasileiro tem, mas não existe energia hoje maior no Brasil do que o Arnold Classic South America. Por quê? Porque são 10 anos de tradição, são 10 anos de força que a Ana Paula colocou em volta desse show. Então, o brasileiro... Eu lembro quando o Felipe Franco competiu em Goiânia, também foi nossa, o pessoal explodindo. Mas aí você chega aqui, na feira do Arnold, todo mundo... E a gente também fala sobre isso. Vamos fechar um pouco. Mas aí você abre e tá todo mundo vendo, o pessoal lá atrás gritando. Quando eu falo para as pessoas, tinha 5, 6 mil pessoas assistindo, o pessoal fala: não, como é impossível? Aí você mostra as fotos, o pessoal fala: meu Deus! Que é? O pessoal acha que é um jogo de futebol, ele acha que não é. E aí o pessoal começa a gritar, você tem que ter a polícia militar pro pessoal não entrar no palco. É um outro ambiente, né? E então, respondendo a sua pergunta mais, a gente pode até fazer isso, mas eu acho que depende de como que o mercado se desenvolver. Mas a gente quer dar liberdade. Agora, então, deixa eu fazer um adentro. Não sendo aqui por convite, me deu a possibilidade de subir no palco do Arnold no profissional. Assim como muitas meninas que são master também irão, né? Então, porque a gente sabe o quanto é difícil para uma atleta master estar no profissional e competir de igual para igual no Open, é muito difícil. Né? Então, quando que eu iria ganhar uma competição profissional e estar num evento como esse? Né? Então, essa oportunidade... eu sou a favor, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu vou ter hater. Eu sou a favor de... Essa oportunidade é surreal. Eu acho que ela falou um ponto muito lindo. Eu acho assim, uma das coisas mais legais do Arnold aqui é que é um pouco aberto. Sim. Porque dá um sonho. É tudo pra gente. O que nós estamos vendendo, na verdade? Um sonho. Que a gente quer manter esse sonho aberto. O sonho de um competidor ganhar lá no Arnold e falar: eu subi no palco profissional do Arnold. Isso daí é uma coisa para a vida dele, para a carreira do atleta dele, que é priceless, não tem preço, entendeu? E eu acho assim, a gente está dando essa oportunidade. Então, até uma coisa legal que a gente está fazendo um pouco diferente. Por exemplo, o De La Rosa ligou para mim, né? E ele falou para mim: Tamer, dá para você me dar o convite de você vir aqui pro Arnold? Eu falei: você está convidado agora. Eu falei: agora, vem aqui
E você está convidado para vir no Arnold. E ele ficou todo feliz, já com isso, a nossa recepção de querer ir lá dentro. Eu acho que o que a gente precisa fazer? Se a gente já tem uma quantidade grande de atletas brasileiros que estão ficando profissionais, eu acho que naturalmente mais atletas estrangeiros vão vir aqui, mas a gente também tem que vender melhor o nosso evento, mostrando pra a gente, o Arnold Classic South America, eu posso falar isso. Talvez a Ana Paula não pode falar isso por causa de questões. É o melhor show do mundo hoje, em termos de energia. E eu falo isso pra você. Eu promovo o Olímpia. Também vou ficar em problemas. Mas a energia que o show, o Arnold Classic, tem aqui hoje é incrível. É incrível. Se você é um atleta internacional, atleta brasileiro, você está participando. E é uma coisa que ela fez de 10 anos de trabalho árduo. E hoje em dia a gente consegue capturar essa energia através do fisiculturismo, né? Mas tem uma energia muito legal, muito poderosa. Agora, em falar nisso, já pegando esse gancho, um momento memorável na sua carreira como produtor de evento de fisiculturismo. Olha, essa entrevista aqui... Eu tô adorando esse lado emotivo, que muita gente nunca viu do Thunder. Justamente. Essa entrevista aqui vai fazer a entrevista que mais vai fazer eu chorar. O pessoal fala, nossa, esse cara aqui, o maior promotor do mundo, é o cara mais chorão do mundo. Nunca vi. Mas é que vocês estão fazendo perguntas muito, muito profundas para mim. Mas você acredita que quando... Só uma vez me perguntaram essa pergunta que você fez para mim, Tamer, qual que o show mais marcável que você fez, né? E muita gente acha que eu vou falar Olímpia, né? Porque é um show que eu gasto $1,5 milhão de dólares em produção, um show artístico, o maior show é o Olímpia, né? E o show de todo produtor do mundo, hoje eu com 200 shows, seria produzir o Olímpia, mas não é Olímpia. Vou contar para vocês uma história que aconteceu. Quando a gente estava na pandemia, nenhum show quase no mundo estava acontecendo. Mas eu achei que era uma obrigação, eu como atleta e como o maior promotor do mundo, dar um veículo de escape para os atletas, dar uma chance. Tinha muita gente deprimida, inclusive eu, sabe? E que a gente queria algum jeito da gente fazer eventos, né? E a gente estava fazendo um evento em Las Vegas, meu pai até estava lá junto comigo, né? E a gente fez 1000 aprovações com o sistema público de saúde lá, falando para eles que a gente não ia ter público nenhum no evento, não ia ter público nenhum. Todo mundo ia usar máscara antes de entrar, todas aquelas regulações para poder fazer o evento, né? Eu sabia, entrando no evento, que eu ia perder 25, 30 mil dólares. E eles falaram, mas por que você está fazendo isso? Porque eu achei que era importante para os atletas e para a marca da Muscle Contest. Que a Muscle Contest não vai parar, apesar de tudo que está acontecendo, nós ainda vamos dar uma oportunidade do atleta competir. Aí a gente está fazendo um show em Las Vegas, registramos 350 atletas, muito mais do que a gente pensou, mas é porque o pessoal estava precisando, o pessoal estava deprimido, o pessoal queria ter um escape, né? Registramos, terminamos, aí, infelizmente, uma pessoa da prefeitura entrou lá em Las Vegas e falou, olha, esse show está fechado, vocês não vão poder colocar o show nesse evento, esse local que está aqui não tem as aprovações. Aí a gente mostrou um monte de cartas falando. Ele falou, olha, tudo isso daqui tá bom, mas esse local não foi aprovado. E a gente achou que tinha a aprovação correta. Bom, eu já tinha acabado de fazer o registro dos seus atletas. Todos os atletas estão no quarto, dormindo. Eram 8 horas da noite. Eu não sabia o que fazer. Eu estava desesperado, porque como que eu vou voltar de novo para os atletas e falar para eles, você que é promotora de eventos, falar, cara, não era nem o dinheiro, eu vou dar o dinheiro de volta, mas 4 meses de preparação durante a pandemia, todo o sacrifício que vocês fizeram para vir aqui, tinha gente viajando de Nova York com a família, meu Deus, como que eu ia fazer isso? Eu não tinha cara, não tinha um jeito de fazer. Aí eu lembro, eu olhei pro meu time, eu falei, olha, pessoal, comecem a desmontar o palco. Eu entrei no meu carro e falei assim, eu vou achar um lugar para colocar esse evento. Eu vou achar um jeito. Mas o evento vai acontecer. E o meu time olhou para mim como eu era exatamente um louco. 8 horas da noite, está tentando achar um lugar para promover um evento. Aí eu entrava dentro dos lugares em Las Vegas, tudo quanto lugar que você pode imaginar. Falei, olha, eu tô pensando em fazer um evento aqui. O pessoal falou, sim, precisa de uma aplicação, o tempo tá um pouquinho difícil, mas para quando? Eu falei assim, amanhã.
pessoal olhava pra mim e achava que eu tava usando drogas, né? Esse cara tá usando drogas, o cara tá completamente louco, né? Um dos caras... Tá bom, meu... Me dispensava, né? Depois do 10º lugar que eu vim, eu achei um hookah bar, que era, na verdade, um espaço quase 3, 4 vezes essa sala. Era completamente inviável pra você colocar um show. E aí eu falei pro cara do hookah bar, falei, olha, eu tô pensando em fazer um evento. Ele falou, quando? Eu falei, amanhã. Ele falou, que? Começou a tirar sarro. Eu falei, não, que horas acaba aqui? Ele falou, acaba às 2h da manhã. Aí ele falou um número estúpido pra mim. Ele falou, tá bom, vai. $20 mil. Eu falei, onde que é o cartão de crédito? Não, o cara não acreditava, porque aquele lugar não custava 2 mil pra alugar, né? Mas eu não podia falar não para os atletas. E eu tinha que achar uma solução. Aluguei o hookah bar, liguei para os meus vice-presidentes lá, falei, começa a ligar para todos os atletas, mandar e-mail à meia-noite, a gente mandando. Trocando o local onde a gente estava para esse hookah bar. Chamei o meu time inteiro e falei, cara, não dá para construir um palco aqui. Arrumem uma solução, façam um jeito, mas o show gotta go on. O show vai acontecer. E a gente colocou o show naquele hookah bar. E fizemos 300 atletas lá. E esse é o maior orgulho que eu tenho. E eu acho que é isso que é promover eventos. Você criar do nada, você achar uma solução do nada e você jamais desistir. Quando eu estou no Olímpia, quando eu estou no Arnold, é fácil. Eu tenho a Ana Paula Leal, eu tenho a Ana Paula Feijó, eu tenho a Claudinha, eu tenho o Emerson, eu tenho 500 pessoas para me ajudar. Mas naquele show lá, era só eu e Deus me ajudando a achar um local para a gente fazer o show. Então esse é o maior orgulho que eu tenho realmente como promotor, né? Essa habilidade de poder achar uma solução do nada, né? Eu sabia dessa história, mas não sabia que isso tudo aconteceu. Você uma vez contou, mas acho que você não está onde você está por acaso, né, Tamer? A gente sempre comenta isso. Hoje eu vi até uma postagem, acho que da Candice, e ela fala da admiração, né? Tua esposa fala da admiração que ela tem por você, que você é um cara que você nunca desiste. Né? Você nunca desiste dos teus objetivos, você é uma pessoa que você não abre mão de alguns pilares na sua vida, né? Da mesma maneira que você não desiste da família, você não desiste dos amigos, você não desiste daquilo que você acredita, né? E eu achei muito linda essa postagem, que eu falei, nossa, eu vi exatamente você em todas as palavras que ela escreveu. Hoje de manhã eu estava vendo isso daí. Que legal. E isso que você contou diz muito do que você é, né? Eu acho que é da maneira que, obviamente, quando a gente se conheceu, não foi no melhor momento do bodybuilding no mundo, né? Que eu não era uma promotora de bodybuilding, era uma promotora de eventos. Então, até entender como é que anda a carruagem demora-se um pouco isso, né? E naquela crise mundial, surge você ligando pra gente. Eu falei, o que é esse cara metido meio brasileiro, meio... né? Já, pô, acho que ele tá enganando com essa voz aí, nem deve ser brasileiro, deve ter aprendido português em algum lugar e tá aqui... Né? Então, era tudo muito confuso para a gente também. Né? A gente pisava num campo minado naquela época. Mas eu falo de algumas decisões que a gente tomou ao longo dos anos, foram as decisões melhores dentro do nosso evento. E uma delas foi quando a gente trouxe, né? E a gente falou, não, vamos lá, vamos colocar Muscle Contest, vamos colocar o Tamer El-Guindi, vamos colocar, né, a Muscle Contest dentro do Arnold. E o tratamento, o que eu acho que assim, tudo na nossa vida é bom quando é leve. Eu falo, tudo aquilo que todas as minhas melhores decisões da minha vida nunca foram também, como você, assim, baseado, claro, o dinheiro é importante, sempre vai ser importante, mas é onde eu tenho paz, onde eu consigo trabalhar feliz. E hoje, acho que o relacionamento que a gente tem, né, as duas equipes, é muito bom trabalhar com você. É muito bom olhar para a tua cara e eu ver nos teus olhos, eu ver a verdade em você, e a gente ter a liberdade, quando não gosta de alguma coisa, a gente pega o telefone, liga, o Tamer, não dá para isso, para aquilo. Então, isso é muito libertador para mim, como organizadora do Arnold. Então, assim, eu quero te agradecer muito esses anos de parceria. Eu tenho certeza que o Arnold, esse ano, vai ser um marco na minha história. E você está dentro desse marco, porque eu contar essa história de 10 anos, a gente está fazendo um documentário agora, que inclusive você vai participar dele, quando a gente começa a recordar lá do início até chegar aqui,
E a gente também tem não é a história só de alegria, né? Tem muita coisa que acontece no meio do caminho. Mas a gente chegar até aqui e a gente está cercada daquelas pessoas que a gente, né, assim, tipo Cláudia, você, Bonilha do meu lado, Feijó, toda a minha equipe, ver tantos amigos que a gente construiu ao longo do caminho. Hoje você tem muitos amigos do meio aqui no Brasil, né? Quantos amigos que são donos de empresas, de marcas, quantos atletas se tornaram seus amigos, né? Quantos fornecedores são teus amigos, né? Isso tudo em virtude de tudo aquilo que você construiu, né? Você vai ser criticado? Eu vou ser, você nunca a gente vai ter o 100%, né? Sim. Eu acho que as pessoas que têm uma visão um pouquinho mais a longo prazo e olham um pouquinho além daquilo que está sendo realizado, percebe quanto que você renunciou também, quantas coisas, você se desdobrar entre Brasil, os eventos que você faz no mundo, eu vejo a tua agenda, não sei como é que você consegue sobreviver, né? E você tem paixão em tudo que você faz. Acho que é a tua marca registrada. Eu falei isso hoje também, escrevendo algo no meu próprio Instagram, né? E eu falei, cara, não é só vestir a camisa, é você ter paixão. Você acordar todo dia com essa paixão. E você tem sangue nos olhos, né? Que as pessoas precisam ter. E lágrimas. Sim. É o que eu falo pro meu time, né? Meu time até agora estão começando a entender. Eu acho que a filosofia mais importante que eu tenho e a mais importante da minha equipe, da Muscle Contas, eu sempre falo, hoje é o melhor dia das nossas vidas, né? E de vez em quando as pessoas acho que não entendem exatamente o que eu tô falando, eles acham até que é uma brincadeira. Mas não é uma brincadeira, é a verdade, é o jeito que eu tento viver minha vida todo dia que eu acordo. Porque todo dia realmente é um presente. E falar isso significa que depende de mim fazer hoje o melhor dia das minhas vidas. Eu faço todos os meus funcionários, todo dia a gente acorda e a gente fala, que dia é hoje? Hoje é o melhor dia das nossas vidas. Porque hoje a gente pode mudar tudo. A gente pode mudar o mundo, a gente pode fazer o que é ruim se tornar bom. O nosso sorriso pode significar muito pouco para nós, mas para outra pessoa pode significar tudo, né? Então a gente vive com essa filosofia. E eu acho que hoje, eu vou corrigir até você numa coisa. A gente não tem o time do Arnold, da Savagé e da Muscle Contas. É só um time só. Na verdade, quando o meu time falou isso pra mim, falou, não, o time da Savagé, eu falei, não existe isso, pessoal. Existe um time. É o nosso time, é o time do Arnold. A gente tá fazendo junto, é o Arnold, o time do Arnold. Se alguma coisa tá errada, lá é culpa da Muscle Contas e vice-versa. Nós estamos juntos, nós estamos no mesmo barco, não existe dois times. E eu acho que essa é a beleza do que a gente fez. E, na verdade, eu e a Ana temos que continuar fazendo isso, ficar ainda melhor, porque a nossa amizade é tão forte assim. Mas mesmo dentro de um time, de uma amizade, nada tudo é perfeito. A gente só tem que entender isso. Não é. Mas tem uma coisa que é perfeita, o nosso amor, que a gente sabe que a gente quer fazer o melhor Arnold dos 10 anos, para deixar o Arnold lá dos Estados Unidos, se ele vier para cá, orgulhoso, se ele não vier para cá, orgulhoso da mesma maneira. Mas eu acho que o que vai ser feito nesses 10 anos vai ser um marco não só para o Brasil, mas como já está sendo para o mundo inteiro, né? As fotos do Arnold Classic aqui, no Center Norte, as coisas que acontecem são coisas marcantes para a história do evento, né? Esse é o evento com mais anos que tem fora do Columbus, óbvio, né? Sim. Se comparar, não sei, Europa, eu não sei a contagem que ele fez, o que ele deixou de fazer entre a pandemia, talvez o do Arnold, talvez aqui no Brasil, se não é um pouco da Europa. Porque a Europa também se dividiu, né, entre Espanha e Inglaterra agora, né? Sim, então talvez pela contagem seja um pouco maior lá, mas nada tão intenso quanto aqui. Não. Isso daí eu nem mencionei porque seria uma comparação injusta aos outros países, né? Tamer, qual o seu conselho que você daria para um praticante de musculação que aspira a ser um atleta? Olha, a primeira coisa que eu acho que eles têm que fazer é não desistir da carreira deles, né? Eu acho que muitos atletas de fisiculturismo... Você fala da formação. Da formação deles. De estudar, de trabalhar, tá? Eu vejo muitos atletas. Até não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Atletas falam, eu sou uma enfermeira graduada, mas o meu sonho é ser atleta de fisiculturismo. Eu vou parar de ser enfermeira e vou...
já tá errado esse pensamento. Porque se você vê a história do fisiculturismo, os maiores atletas do fisiculturismo já tinham outros trabalhos por enquanto que estavam fazendo isso, né? E o outro trabalho até ajuda você ter uma constância, né? Então, você vê o Ronnie Coleman, nos 5 anos que ele ganhou, não que ele estava competindo, isso que as pessoas esquecem. Ele estava competindo por anos e anos e anos e anos antes. Ele ficou 4 anos como policial da força lá no Texas e na Arlington, ganhando o maior show do mundo. Então, se um cara pode ganhar o maior show do mundo, com um dos maiores caras do mundo, ser policial, você fala pra mim que você não pode fazer a sua carreira. Não é. Eu ganhei o Mr. USA sendo vice-presidente da Gold's Gym. E eu fazia isso, eu tava aqui no meio de uma reunião, aí eu falava, ai pessoal, eu tenho que ir no banheiro. Não tinha que ir no banheiro, eu tinha que me esconder pra comer a minha refeição e voltar rápido, sabe? Todos nós vamos fazer isso, mas é importante isso por quê? Porque cria uma consistência na sua cabeça, você precisa ter uma preparação e deixa você ter uma formação para depois que você acabou a sua carreira, né? Então, para mim, o maior conselho que eu posso dar para qualquer pessoa que está começando, não só no fisiculturismo, mas como atleta, continue a sua carreira em paralelo. E as coisas se desenvolvem naturalmente, né? Se chegar num ponto realmente que você não tem mais tempo viável, aí você faz essa decisão quando é o tempo. Mas eu acho que a desistência da formação, a desistência de um outro trabalho são prejudiciais em muitas maneiras. Psicologicamente, financeiramente, estruturalmente para a pessoa. E eu acho que isso causa muitos erros e muitas decepções quando a pessoa faz isso. Perfeito. Te respondeu? Com certeza. Já era a minha visão, mas eu queria ter a visão dele. Perfeito, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar e correr paralelo, né? Sim. Tamer, suas considerações finais. Tantas considerações. Eu acho, minha consideração final é todo mundo que está vendo esse podcast, se você, de novo, ama o fisiculturismo aqui no Brasil, na América do Sul, você tem que estar nesse Arnold, um Arnold de 10 anos, que tem uma significância muito grande para todos nós. Eu acho que é uma comemoração de toda a conquista que o time do Arnold Sports fez, todos os sacrifícios que foram feitos, e está culminando agora num ponto muito lindo do fisiculturismo brasileiro, né? A gente vai tá tendo 35 atletas competindo no Olímpia, a gente tem os melhores atletas do mundo envolvidos aqui. Então, eu convido todos os fãs do fisiculturismo, todos os repórteres a estar nesse evento histórico e marcante que eu tenho certeza que vai ser inesquecível na vida de nós que amamos esse esporte. E quem quiser, assim, ainda um atleta amador, aonde procura, onde tem, eu sei que no nosso site do Arnold tem, mas tem algum local onde procurar, tanto se quiser falar lá para o Tamer, responder alguma coisa, quais são as suas mídias sociais? Então, eu sempre tento fazer o máximo para responder todos os atletas. Uma coisa que eu tenho orgulho é quando eu era atleta, eu não tinha muito acesso aos empresários, né? Eu sempre deixo o meu WhatsApp lá para as pessoas verem, o pessoal do meu time fica até chocado. Eu deixo o meu e-mail. Então, o meu e-mail é muito fácil. Todos os atletas podem me comunicar. É tamer@musclecontest.com. Tem o meu Instagram. Eu acho que para o Instagram é um pouco mais difícil, porque eu tenho tantas mensagens que vêm. E, de novo, eu peço para os atletas serem um pouco pacientes, né? Por quê? Porque diz que quando um atleta quer ter alguma comunicação comigo, eu não respondo num tempo. Mas eu vou mostrar para os atletas agora aqui, se a câmera dá para ver que eu não tô mentindo. Olha, eu tenho 2.253 mensagens para responder agora. Nossa. Então, eu não acho que eu vou conseguir. Então, é um progresso para você, né? Em termos de feedback, de falar. Então, eu acho assim: o que eu peço para os atletas é, se eu não respondi para você num tempo feasível, insisto um pouco. Não é porque eu estou esquecendo de você, eu jamais ignoraria. É que realmente a gente recebe uma quantidade de e-mails muito grandes. E eu podia contratar alguém para poder responder os meus e-mails, como muitos dos meus colegas fazem, mas a Sandy, que é uma outra juíza americana incrível, ela não faz isso e eu também não faço isso. Eu respondo para todos os meus e-mails pessoalmente. Então, se você está recebendo um e-mail meu, é o Tamer mesmo que está te respondendo. Não é fake news. Não é uma outra pessoa. Né? E para o atleta que ainda quer participar do show amador, tem ainda Dá tempo? show sim, qualificatório?
Então, tem shows qualificatórios, tá cheio de show. Você vai no site da Muscle Contas International, nosso primeiro show vai ser em Campinas, né? A gente tem, acho que mais ou menos uns 15 shows. Nossa, tem bastante gente. Antes do Arnold. O da Bruna, na Bahia. Tá, tem um monte, ainda dá tem tempo. De shows, mas também, para deixar claro para todos os atletas. Porque como que a gente está fazendo a qualificação? É um ano do tempo que você competiu. Então, pessoal, para o pessoal não ficar confuso, se você competiu em novembro do ano passado, você está qualificado para o Arnold, entendeu? Então, você tem um ano desde a data que você competiu para poder estar qualificado. Então, tem muitos atletas que já estão qualificados, que competiram, né, o ano passado, né? Bom, Tamer, esclarecer. Muito obrigada pela sua presença. Foi super emocionante e esclarecedor. Eu acho que foi uma entrevista, assim, né? Um bate-papo que eu raramente vejo o Tamer tão emocionado. Sim, vocês me emocionaram muito. Eu tinha que me preparar um pouquinho melhor da ocasião. Com muitas emoções. E agora a gente se encontra no Arnold, de 5 a 7 de abril, no Expo Center Norte. Estou extremamente emocionada da gente estar aqui mais uma vez, estarmos juntos lá e entregarmos para os fãs algo muito especial. Obrigada, Claudinha, aqui sempre presente. E depois tem o link, né? Coloca o like, tem o link das... Inscrevam-se. Sim. E compartilhe. E muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até lá.